Começa aqui mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves e hoje, Mariana, olá, boa tarde. Olá, Vamos Judite. entrar no 6º e último episódio da série Alimenta o Seu Cérebro, muito direcionado para o humor, para o bem-estar mental. Sinto que ainda tínhamos muito mais para falar sobre o cérebro, é de facto um tema apaixonante, mas será que há realmente estudos científicos que nos digam que tipo de dieta é melhor, que aquilo que comemos afeta realmente a forma como nos sentimos? Sem dúvida, há mesmo. Eu trago aqui o trabalho de uma psiquiatra e professora australiana que se chama Phyllis Jacka. É pioneira numa área que se chama Psiquiatria Nutricional. Ela é diretora do Centro Food and Mood da Universidade da Austrália, Deakin, e publicou os primeiros artigos com relevância neste tema e tem dedicado a vida dela a esta área. Um dos focos principais dos estudos desta Jacka é a dieta mediterrânica. Portanto, sim, esta é a dieta mais consensual para a saúde mental. Ou seja, o que nós queremos dizer com isto é elevado consumo de frutas, legumes, cereais integrais e leguminosas, ingestão moderada de peixe e aves, baixo consumo de produtos lácteos e carnes vermelhas e uso predominante de azeite como fonte de gordura. É engraçado que ela diz que é impressionante, mas que muitos profissionais da área da psiquiatria ainda acham que isto é um tema revolucionário e com pouca validade científica. Mas a verdade é que já se sabe que no hipocampo, que é uma área do cérebro responsável por aprendizagem, memória, plasticidade e também saúde mental, que a dieta pode afetar este hipocampo na forma como ele se comporta. Portanto, olha, eu trago aqui um estudo que se chama Smiles. Ai, que nome giro. Risos, sorrisos neste caso, não é? Sorrisos. Exatamente. Foi em 2017 que esta Jacka liderou este estudo, que é um ensaio, damos a isto o nome de ensaio clínico randomizado. O que é isto? Criou-se 2 grupos de pessoas de forma aleatória para se conseguir comparar. Portanto, foi-se investigar o impacto da qualidade da dieta na depressão. Portanto, estas pessoas tinham um diagnóstico de depressão moderada ou grave, acompanhados pela parte médica, e o que aconteceu foi que um grupo recebeu apoio social, enquanto que o outro recebeu um acompanhamento em termos de dieta mediterrânica, ambos por 12 semanas, ou seja, 3 meses. E então, aqui o grupo de apoio social, o que eles fizeram foi forneceram um suporte emocional, mas também oportunidades de interação social, sem qualquer orientação alimentar. Era mesmo só a parte social e emocional, conduzida por profissionais, claro, e que, com certeza, com efeitos positivos no tratamento da doença, com ambiente acolhedor, de suporte humano, também para melhorar estes sintomas depressivos. No grupo de dieta mediterrânica, o que é que aconteceu? Recebeu orientação nutricional detalhada, com base nos princípios da dieta mediterrânica que acabei de dizer, mas que depois posso aprofundar. Trabalhou diretamente, cada um deles trabalhou diretamente com nutricionistas para planear as refeições e adotar mudanças práticas. E o foco era promover uma dieta, como eu falei há pouco, não é? Com aqueles alimentos mais saudáveis, evitando a todo custo alimentos ultraprocessados. Portanto, os resultados foram impressionantes. Mostraram que o grupo que seguiu a dieta mediterrânica teve melhorias mais significativas no humor e nos sintomas de depressão do que o grupo que recebeu apenas apoio social. E isto significa que as mudanças na dieta podem trazer benefícios adicionais em casos de depressão. Deixa-me só tirar uma dúvida. Ambos os grupos receberam apoio social, certo. Um deles recebeu apoio social e foi acompanhado na dieta mediterrânica, certo? Sim. Certo, ok. Então percebemos, não é, que há mudanças na dieta que podem ser fundamentais. Certo, e conseguiram ver que houve claramente uma melhoria deste grupo. Aliás, ela explica isto numa entrevista a dizer que tiveram que confrontar os dados 3 vezes para ter a certeza que estavam a ter certos resultados, exatamente. Principalmente num curto espaço de tempo. Estamos a falar de 3 meses, não é? Que é muito pouco tempo. E as pessoas, para além das pessoas não acreditarem que a alimentação tem realmente impacto na sua saúde mental, e isto é, eu acho que é geral na sociedade, infelizmente, nos níveis de energia e tudo mais, aqui não foi num ano, nem 2 anos, não foi eu mudei radicalmente, não, eu mudei rapidamente, e sabemos que o nosso intestino também muda rapidamente em termos de microbiota quando nós mudamos a alimentação, e em 3 meses tínhamos aqui redução de sintomas depressivos de forma mesmo muito expressiva. Portanto, para além disso, já há mais estudos, revista científica chamada Nature Molecular Psychiatry concluiu que num estudo com 41 estudos avaliados
que indivíduos que seguem uma alimentação mediterrânica têm um risco inferior de 33% de desenvolver depressão, em comparação com aqueles que não aderem a esse padrão alimentar. Portanto, não há dúvida. E neste estudo, no tal SMILE, que recomendações é que foram dadas? Olha, vários tipos, vou deixar aqui umas diretrizes claras sobre quantidades de porções semanais, ou seja, por semana, 7 dias, em vegetais, pelo menos 5 a 6 porções por dia. Lembrar que as porções de vegetais são o que cabem na mão. Frutas, 2 a 3 porções por dia, uma fruta do tamanho de uma bola de ténis. Leguminosas, pelo menos 3 porções por semana, grão de bico, feijão, lentilhas, termossos. Oleaginosas e sementes, ou seja, frutos secos e as sementes que falámos hoje aqui, 1 a 2 porções diárias, portanto 30 a 60 gramas. Peixe, 2 a 3 porções por semana é as recomendações foram dadas no estudo, apesar de que, de tudo o que já li, eu acho que isto deveria ser 3 a 4 por semana. Carnes vermelhas magras, máximo de 3 porções por semana. E a porção é o que cabe na palma da mão da pessoa, também por semana, 3. Laticínios, 2 porções diárias de produtos não adoçados, que senão já não entram aqui. Gorduras saudáveis, azeite, como principal fonte de gordura. Portanto, as indicações foram claras. E depois, o engraçado, Judite, é que as recomendações também se focaram em simples trocas alimentares e melhorias graduais da qualidade da dieta, e é isso em que eu acredito, que é tornar a transição para a dieta mediterrânica prática e sustentável. Então, imagina, o pequeno almoço típico de um português também era o pequeno almoço típico que tinham estes pacientes. Que tem que incluir, claro, a torradinha, não é? Com manteiga. Neste caso também tinha doce. Então a recomendação de substituição era pão integral com abacate e azeite. Juntar ou fazer como alternativa um iogurte natural com fruta e com sementes de girassol. Ou uma papa de aveia com nozes e banana. Isto não é nada difícil, não é? Certo, não é? Depois, lanche da manhã, substituir o quê? Barras de cereais açucarados ou processados, aquelas barras de abrir. Porquê? Por 30 gramas dos frutos secos, uma peça de fruta ou uns palitos de cenoura ou de pepino com humos, por exemplo. Depois o almoço, substituir a sanduíche de carne processada ou fast food, ou seja, hambúrguer, pizza, por o quê? Pode ser uma sanduíche de pão integral, com peru assado e uns vegetais lá para dentro grelhados, por exemplo, com humos, para servir de creme. Pode ser uma sopa de lentilhas e cenoura, uma sopa de feijão à portuguesa, servida com uma fatia de pão integral. Pode ser uma salada colorida com espinafre, tomate, grão de bico, azeite e abacate. Depois, para o jantar, aqui o que tinham antes e as recomendações foram, antes era um prato rico em hidratos de carbono, umas massas cremosas ou umas pizzas, e a recomendação era passar para pratos ricos em vegetais e proteínas magras, ou seja, um salmão ou umas sardinhas, aqui poderia ser em conserva, com batata doce assada, uns brócolos, ou um caril de grão e espinafres com arroz integral, porque pode ser vegetariano, ou um frango com uma quinoa ou com legumes cozinhados. E no fim do jantar ou ceia, tentar substituir as sobremesas açucaradas ou snacks processados por exemplo, um quadrado de chocolate preto, uma peça de fruta ou um punhado de sementes, que também é uma coisa boa para acabar a refeição. Ora, no episódio anterior falamos de psicobióticos. Há ideias para introduzir na nossa dieta estes psicobióticos. Temos 2 minutos. Olha, muitos de nós já devem fazer, mas é importante entender que o efeito só se consegue deste psicobiótico, este efeito neurológico, com a consistência dos hábitos, não é? Alguns hábitos nossos menos bons, como comer pastelaria ou pizzas ou hambúrgueres, vai ter o efeito oposto ao que nós queremos e acaba por anular alguns esforços que fazemos. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Isto é especialmente importante nesta altura do ano, dezembro, que temos tantos bolos de pastelaria à nossa espera. Entenda-se que o Natal é para ser gozado, mas são apenas 2 dias. Então, posso dar aqui uns exemplos engraçados de um dia alimentar. Por exemplo, ter aqui um pequeno almoço, vou dar o nome de smoothie da serenidade. Um kéfir rico em probióticos, com uma banana rica em triptofano, com frutos vermelhos congelados, também rico em fitonutrientes, e um bocadinho de sementes de abóbora, rica em magnésio. Tudo isto que falámos aqui nesta série de realmente alimenta o seu cérebro. Portanto, é uma bebida para aliviar o stress matinal e começar o dia com bom humor. Por exemplo, um almoço, taco, que fala com o cérebro, ou seja, rechear umas tortilhas com um bocadinho de chucrute, ou quem diz chucrute diz pickles. Existe à venda já, é só abrir o frasco e utilizar, que é rico em probióticos, um bocadinho de abacate ou de hummus com frango grelhado e poder pôr um bocadinho de cenoura ralada, ou de tomate ou espinafres. Depois,
Dou aqui um exemplo que é o jantar da conexão. Sopa miso, que é uma sopa super fácil de fazer. Miso é uma pasta que se compra e é só juntar água quente. E depois... Mas não ferver, atenção. Exatamente, e não ferver. Se jantarmos um bocadinho de tofu aos quadrados e umas algas, isto é, para além de uma ótima fonte de probiótico, também é uma ótima fonte proteica e de fibra com as algas. E está um jantar perfeito, de jantar de conexão, porque isto é o cérebro que nós alimentamos também com estes... portanto, alimentamos o coração, não é? Uma comida de conforto, mas também o nosso cérebro. E dar aqui só mais uma ideia para complementar, por exemplo, uma salada de espinafres, espargos, romã, uns filetes de cavalo ou de sardinha à portuguesa com azeite, sumo de limão, portanto temos tudo o que já falámos aqui. Temos todos os ingredientes necessários para termos psicobióticos, não é? Psicobióticos. Exatamente. Ora, para quem nos ouve na aplicação do Spotify, a Mariana vai deixar uma pergunta que gostava que respondessem, mas eu não posso deixar de terminar este episódio por dar os parabéns à Mariana, porque hoje a filha faz anos e eu sei que nos vai estar a ouvir, certo? Exatamente. Parabéns, Madalena. Ora, ficamos por aqui. O próximo episódio já será sobre o Natal. Mariana, um grande abraço e até para a semana. Até para a semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.